Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Estamos em mais um resumo de EBD, lição de adultos, onde nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2024 as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E chegamos à lição de número 12, 22 de dezembro de 2024, onde o autor da lição ele traz por tema a promessa de vida abundante. O textuário da lição 12 se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9 e o 10, que nos diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A nossa verdade prática, ela nos ensina que o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Temos a leitura diária para estarmos meditando durante a semana. João, na segunda-feira, João capítulo 10, versículo 10. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante. Na terça-feira, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Em Jesus, tudo se faz novo em nossa vida. Na quarta-feira, Atos, capítulo 16, versículo 31. A vida abundante em Cristo abrange nossa família. Na quinta-feira, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Também Provérbios 17, versículo 22. A alegria como característica da vida abundante. Na sexta-feira, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, versículo 20. E Colossenses 3, versículo 17. A gratidão como característica da vida abundante. E no sábado, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vida no Espírito e vida de oração como aspectos da vida abundante. Temos também a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 até o versículo 18, nos diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. A nossa lição 12, assim como as demais, está dividida em introdução, tópicos, junto com seus subtópicos e, por fim, a conclusão. Tópico 1. Jesus, a fonte de vida abundante. Está dividido em 3 pontos. Ponto 1. A fonte de verdadeira vida. Ponto 2. A fonte de vida abundante. E o ponto 3. A fonte de amor. No ponto 1, aprendemos que no Evangelho de João, Jesus se apresenta como o bom pastor e também como a porta das ovelhas. Ele, como bom pastor, encontramos em João capítulo 10, versículo 11, que nos diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já ele, como a porta das ovelhas, encontramos no mesmo capítulo de João 10, agora no versículo 7 e no versículo 9, que nos diz: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Sendo assim, o nosso Senhor Jesus, ele aparece como a fonte da verdadeira vida, onde ele diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No ponto 2, a fonte de vida abundante, ainda no capítulo 10, Jesus faz um contraste ou uma comparação entre ele e os que vieram antes dele. Está lá em João, capítulo 10, versículo 8 ao 10, que nos diz: Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Dessa maneira, aprendemos que Jesus ele veio ao mundo para trazer vida. Como diz em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No ponto 3 do tópico 1, a fonte de amor, aprendemos que Jesus também demonstrou seu grande amor, dando a sua vida pelas ovelhas. Como diz João, capítulo 10, versículo 11 e o versículo 14. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Dessa maneira, aprendemos que Jesus ele é a fonte inesgotável de amor. Como diz João 15, versículo 12 e versículo 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Tópico 2: A vida abundante, dividido em 3 subtópicos. 1. O conceito de vida abundante. O 2. A vida abundante também influencia a família. E o 3. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. No ponto 1 do tópico 2, o conceito de vida abundante, aprendemos que essa vida abundante só se dá quando estabelecermos um relacionamento sincero, puro e verdadeiro com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Como diz João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Dessa maneira, aprendemos que Jesus, ele preenche todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No ponto 2 do tópico 2, a vida abundante também influencia a família. Aprendemos que a salvação é um novo tipo de vida, é uma mudança radical. Essa salvação não se aplica só em mim, mas também naqueles que estão em meu redor. Como diz Atos 16, versículo 31, iremos ler do versículo 30 até o versículo 32. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. No ponto 3 do tópico 2, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Aprendemos que quando o nosso relacionamento com Cristo é pleno, passamos a desfrutar de várias bênçãos, tais como paz. Encontramos paz em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Também encontramos paz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda temos por bênção proveniente de vida abundante o amor, que encontramos em João, capítulo 13, versículos 35, 34 e o 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ainda encontramos por bênçãos proveniente de uma vida abundante a unidade de vida, que encontramos em Salmos 133, verso 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Assim como o apóstolo Paulo, ele relata em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e o versículo 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ainda encontramos por bênção, proveniente de uma vida abundante, o cultivo da esperança, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ainda por bênção proveniente de uma vida abundante, perseverar na paciência. Está lá em Lucas capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Como também o apóstolo Paulo ele relata em Romanos capítulo 5, versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Terceiro e último tópico: o que identifica a vida abundante? Dividido em 3 subtópicos. O 1, a alegria do Senhor. O 2, gratidão por tudo. E o 3, vida no Espírito, vida de oração. No ponto 1 do tópico 3, a alegria do Senhor, aprendemos que no Antigo Testamento encontramos essa alegria como nossa força, como diz o profeta Neemias, capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Também encontramos essa alegria no Antigo Testamento, ela como um bom remédio. Está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que nos diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele nos diz para nós regozijarmos nessa alegria. E também ele a apresenta como uma virtude, como ele diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. No ponto 2 do tópico 3, gratidão por tudo, aprendemos que gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e viver totalmente na dependência de Deus, no relacionamento com Cristo, no lugar da murmuração e da reclamação. Temos que dar graças a Deus por tudo, conforme diz o apóstolo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim também como diz
o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ainda fala aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No ponto 3 do tópico 3, vida no Espírito, vida de oração, aprendemos que nesse relacionamento pleno com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos preenche e devemos estar inclinados às coisas deles, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 11. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificarás os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Dessa maneira, devemos estar cheios do Espírito Santo e andar com ele. Não podemos descartá-los, não podemos deixá-lo de lado, como o apóstolo Paulo relata em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Glória a Deus. Ele é indispensável para termos uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo ele diz, orai sem cessar. Paulo, ele nos estimula na prática da oração, conforme ele relata em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. O autor da lição, ele conclui a lição 12 nos dizendo: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Que nosso Senhor, Ele continue abençoando a cada um e que nós possamos estar no outro momento reunidos para falar da grandeza de Deus em mais um resumo de EBD. Amém? Deus abençoe.